Então, uma boa noite a todos. Então, falemos sobre combinação linear de matrizes. Ora, toda matriz 2 por 1, com esse formato, AB, pode ser escrito desta forma, como sendo a soma de A vezes 1, 0, mais B vezes 0, 1. Quando multiplicamos essa matriz por A, dá a matriz a 0, e quando multiplicamos essa matriz por B, dá 0B, e a soma dá essa matriz AB. Uma expressão como essa, do lado direito, é chamada de combinação linear dessas duas matrizes aqui, com coeficientes A e B. Pois bem, um outro exemplo. Pegue essa matriz ABCD. Ora, eu posso escrever essa matriz como sendo esta soma, que são essas quatro matrizes multiplicadas por esses quatro números, A, B, C, D. Veja que A vezes essa matriz dá A000. Aqui dá 0B00. Aqui dá C000. Multiplicar essa por D dá D000. E quando eu somo essas quatro matrizes, eu obtenho essa. Então, embora, só para continuar, uma expressão como essa do lado direito é chamado de combinação linear dessas quatro matrizes com coeficientes ABCD. E isso é uma coisa bastante interessante. Quantas matrizes 2 por 2 eu tenho de números reais? Uma infinidade. Mas esta infinidade é tal que todas elas podem ser escritas como uma combinação linear de quatro matrizes. Olha que coisa, que redução de conhecimento, não é? Eu não preciso conhecer todas, basta conhecer essas quatro, e eu sei que todas as demais são combinações lineares dessas. Então, o conceito de combinação linear, pessoal, ele é extremamente importante na álgebra linear. E nós vamos definir esse conceito para um número genérico de matrizes. Dadas as matrizes M1, M2, MK, todas com o mesmo tamanho, e C1, C2, CK, números reais. A matriz dada por esta soma, onde cada parcela é o produto de um número por uma matriz, é chamada de combinação linear das matrizes M1, M2 e MK com coeficientes C1, C2, CK. Uma combinação linear especial é esta, em que todos os coeficientes são iguais a zero. Uma combinação linear desse tipo, ela é chamada de trivial. E, evidentemente, quando multiplicamos uma matriz por zero, obtemos a matriz nula. Então, se esta for uma combinação linear trivial, o resultado é a matriz nula. Também vamos permitir a possibilidade de combinações lineares com uma única matriz. Aí nós só temos um número multiplicado por uma matriz, né? É uma combinação da matriz M com uma única parcela. C vezes M é chamado de múltiplo da matriz M. E olha que interessante. Vamos considerar esse exemplo, onde a matriz A tem duas linhas e três colunas. E a matriz X é uma matriz coluna com três linhas, né? E uma única coluna. Quando a gente multiplica A por X, observe que a gente multiplica linhas de A pela coluna de X. Então, o X vai multiplicar essas entradas
da primeira coluna, o y da segunda e o z da terceira. Então vai ficar 2x mais 5y mais 4z, é o que escrevemos aqui. E depois x mais 3y mais 6z, que está escrito aqui. Ora, mas como x multiplica as entradas da primeira coluna, o y da segunda e o z da terceira, esta matriz A vezes x pode ser escrita assim. X vezes 2, 1, mais y vezes 5, 3, mais e multiplicado por 4, 6, pela matriz 4, 6. Fazendo esta conta, né? Por exemplo, quando eu multiplico x por 2, 1, dá 2x e x. Quando eu multiplico por y, dá 5y, 3y. Quando eu multiplico essa por z, dá 4z, 6z. Quando adicionamos, dá essa matriz. Olha que coisa interessante, interessantíssima, por sinal. Ao multiplicar uma matriz A por uma matriz coluna, o resultado do produto é uma combinação linear de quem? Da primeira, da segunda e da terceira coluna da matriz A, que estão aqui. Esta é a primeira coluna de A, como podem ver. Esta é a segunda, esta é a terceira. De modo geral, se A for uma matriz cujas colunas são A1, A2, AN, essa é uma maneira de dizer que a matriz A tem N colunas, que esta é a primeira, esta é a segunda e essa é a última coluna de A. Como aqui no exemplo, esta é a primeira, esta é a segunda e essa é a terceira matriz de coluna de A. Então, vamos considerar uma matriz A com N colunas e X, uma matriz que tem uma única coluna. Né? Quando a gente, então, multiplica, efetua o produto A vezes X, eu posso escrever esse produto como sendo o x1 vezes a primeira coluna, mais o x2 vezes a segunda coluna, mais o xn vezes a última coluna. De modo que o produto A vezes x é uma combinação linear das colunas de A, como está escrito aqui. E, portanto, uma equação matricial do tipo A vezes x igual a B, ela pode ser escrita, o A vezes x, como essa combinação linear. Então, podemos escrever esta equação matricial neste formato. E vamos recordar que a equação matricial como esta veio de um sistema de equações algébricas lineares. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente escrever a mesma coisa usando notações diferentes. Podemos ou escrever uma equação matricial, tal como está aqui, e nós estamos apontando. Podemos escrever esta equação matricial na forma de um sistema de equações algébricas lineares, ou também como uma combinação linear de matrizes coluna, dando uma matriz coluna B. E resolver o sistema de equações algébricas, resolver esta equação matricial, ou resolver esta equação matricial, é a mesma coisa, porque nós estamos representando a mesma coisa usando notações diferentes, mas que nos proporcionam um insight bastante grande, como vocês vão ver adiante. Então, determinar uma solução de uma equação, né, a solução dessa equação será a solução dessa. E será a solução do sistema que deu origem a essas equações
matriciais. Então, resolver um é resolver os demais, tá? E aqui está dizendo o seguinte, como essa equação pode ser escrita dessa forma, sempre que essa equação tiver solução, essa terá, e vice-versa. Então, esta equação tem solução quando o B for uma combinação linear das colunas de A. É o que está escrito nessa conclusão. E gravem isso na memória, que esse é um resultado importante. Vamos ilustrar essa conclusão. Sejam A, B e X as matrizes que estão apresentadas aqui. Quais são as colunas de A? 1, 0, 2, menos 3, 1, menos 3, 0, menos 2, 6, menos 2 e 6. Que eu chamei de A1, A2 e A3. Resolver essa equação matricial, nós já sabemos, não é? Basta escalonar a matriz completa. A matriz foi escalonada. Esse é o pivô da primeira linha. Esse é o pivô da segunda linha. A última linha corresponde a uma equação degenerada, cujo lado direito é igual a zero. Essa equação não nos traz nenhuma preocupação, porque qualquer solução das duas primeiras vai ser solução da última. Então, essa matriz, ela corresponde ao sistema x menos 3y mais 6 igual a 3, que é o lado direito, y menos 2z igual a menos 2, e vamos colocar a última, 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Ora, essa última equação, ela é uma equação degenerada com o segundo membro igual a 0. Qualquer xyz satisfaz essa equação. Ela não impõe nenhuma restrição sobre xyz. Portanto, qualquer solução das duas primeiras é solução dessa última. E aí, nós, para resolvermos essa equação, explicitamos a incógnita x na primeira equação, a incógnita y na segunda, que são as incógnitas que multiplicam os pivôs. Ficamos com x igual a 3 mais 3y menos 6 e o y igual a, vamos pôr o termo 2z, que é positivo, menos 2. E aí a gente usa a substituição chamada reversa, não é? Bom, aqui nós já dizemos que há uma variável livre, que é o z, não é? E x e y são, então, as variáveis dependentes, vão variar. E a gente faz agora substituição reversa, de baixo para cima. Eu vou usando as equações de baixo para eliminar as variáveis dependentes que aparecem do lado direito. Então, no lugar do y aqui, vamos substituir por 2z menos 2. E aí a gente pede para calcular com 6z menos 9. Portanto, a solução do nosso problema é x igual a 6z menos 9 e y igual a 2z menos 2. Conclusão, a solução geral do sistema no caso, é da equação algébrica, a equação, no caso, é uma equação matricial, né? A equação matricial é o conjunto de toda a matriz x, y, z, né? Toda a matriz x, y, z, onde o x é 6z menos 9, o y é 2z menos 2 e o z é livre. Bom, já
Vimos, então, qual é o formato da solução, né? Como o Z é livre, temos uma infinidade de soluções. Escolhendo, por exemplo, Z igual a 0, vamos pôr Z igual a 1, vai ficar mais interessante. Nós vamos obter o x, vamos calcular primeiro o x. Quando Z for 1, fica menos 3, que fica 6 menos 9 dá menos 3. E o y fica, quando o Z for 1, fica 0. Ah, eu quis me livrar do 0 no Z, fiquei com 0 no y, agora deixa, né? Então, uma solução particular seria x igual a menos 3, y igual a 0, z igual a 1. Quando a gente está trabalhando com equação matricial, a preferência dá a resposta da solução em termos de uma matriz coluna. Ou quando a gente está trabalhando com sistemas de equações, a gente dá a resposta em função, usando ternos ordenados, né? Ou, no caso genérico, ênuplas ordenadas. Ora, como nós vimos, esta equação aqui pode ser escrita como x1, etc., igual a b. Vemos que o x sendo menos 3, o y sendo 0 e o z sendo 1. Então, menos 3 a 1 mais 0 a 2 mais 1 a 3 igual a b. Ou seja, essa equação matricial tem solução e, portanto, essa matriz B é uma combinação linear das colunas de A. E vice-versa. Quando B é combinação linear das colunas de A equação AX igual a B tem solução. Já esta, quando a gente toma essa matriz A e essa matriz B, a equação AX igual a B não tem solução, vejam bem. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. Então, precisamos da matriz completa, né? Para resolver o sistema. Então, vamos pegar a matriz A, acrescentar uma coluna, a coluna é essa, e essa é a matriz completa do sistema AX igual a B, que às vezes a gente designa por C, né? Vamos pedir para o software escalonar essa matriz para a gente. Aqui nós temos um pivô, outro pivô, outro pivô. E essa última equação, essa matriz completa, corresponde ao seguinte sistema de equações. A primeira linha é x menos 3y mais 6z igual a 3. A segunda linha, o x está multiplicado por 0, y menos 2z igual a menos 2. E a última equação, vamos até colocar que aqui é... Bom, tá, aí tá bom. É 0x na segunda linha aqui. A terceira é 0x mais 0y mais 0z igual a 1. Essa última equação é uma equação degenerada com o segundo membro igual a 1. E ela não tem solução. Se uma das equações do sistema não tem solução, o sistema como um todo não tem solução. Porque para ser solução do sistema, tem que ser solução de todas as equações. E as soluções desse sistema, se existissem, seriam soluções do sistema original aqui, olha, que seria, no sistema original seria x menos 3y mais 6z igual a 3. Segunda linha, a segunda equação original é y menos 2z igual a menos 2. E a última equação é 2 menos
2x menos 3y mais 6z igual a 1. Toda solução deste sistema é solução deste e vice-versa. Se esse tivesse solução, esse teria. Como este não tem, esse sistema original também não tem. Então, esta equação não possui solução e, portanto, a matriz B, essa aqui, não é combinação linear dessas três colunas. Bom, agora vamos falar sobre o conceito de dependência linear. Pega a matriz 3, 2 e, novamente, a gente observa que podemos escrever 3, 2 como sendo 3 vezes a matriz 1, 0, mais 2 vezes a matriz 0, 1. É mais fácil fazer essa conta e verificar que ela é 3, 2. Porque 3 vezes 1, 0 é 3, 0. 2 vezes 0, 1 é 0, 2. Quando a gente soma, dá 3, 2. Ao passar essas duas matrizes para o lado esquerdo, fica menos 3 e menos 2 e sobra 0 do lado de lá. Porque eu poderia escrever aqui mais a matriz nula. Somar 0 não altera, não é? O lado direito. Então, quando eu passo as duas primeiras matrizes do lado direito para o lado esquerdo, ficamos com 0, 0 do lado esquerdo. Muito bem. Então, chegamos à conclusão. Bem, esse 1 aqui é apenas para destacar que tem um número real multiplicando a matriz, que nesse caso é 1. E uma vez uma matriz, dá a própria matriz, né? Então, existe uma combinação linear não trivial que dá a matriz nula. Né? E quando isso acontece, nós vamos dizer que o conjunto formado por essas três matrizes é linearmente independente. E voltamos aqui para destacar uma coisa. Se esse coeficiente fosse 0, se esse fosse 0 em vez de menos 3, se esse fosse 0, 0 vezes essa matriz dá 0, 0, 0 vezes essa matriz dá 0, 0, 0 vezes essa matriz dá 0, 0. Adicionando dá 0, 0. O que eu quero destacar com isso? Que sempre a combinação linear trivial de matrizes dá a matriz nula. Mas nesse caso específico, neste exemplo que estamos apontando aqui, existe uma combinação linear não trivial resultando na matriz nula. Quando isso acontece, a gente diz que o conjunto formado por essas três matrizes é linearmente dependente. Agora observe o seguinte, vamos tomar uma combinação linear dessas duas matrizes e igualar essa combinação linear ao zero. Agora eu só peguei essas duas aqui, ó. Desprezei essa. Ora, mas quando eu multiplico essa matriz por x, dá x0. Quando eu multiplico essa por y, dá 0y. Quando eu somo, dá xy. E o xy tem que ser igual a 0, 0. Isso só é possível quando o x for 0 e o y for 0. Ou seja, apenas a combinação linear trivial dessas duas matrizes resulta na matriz nula. É claro que sempre a combinação linear trivial dá a matriz nula. Mas, eventualmente, podemos encontrar combinações lineares não triviais resultando na matriz nula. Não é o caso dessas duas. Apenas a combinação linear trivial resulta na matriz nula. E, nesse caso,
a gente diz que as matrizes são linearmente independentes. O conceito é tão importante que a gente pode usar LI para indicar que é linearmente independente e LD para indicar que é linearmente dependente. E aí, vamos fazer a definição genérica. Dadas K matrizes de mesmo tamanho, para poder adicionar, K números reais, onde pelo menos um deles é diferente de zero, e para os quais essa combinação linear resulta na matriz nula. Aqui, esse zero, poderiam nos perguntar, é número real ou é uma matriz? A gente olha para o lado esquerdo. O lado esquerdo é uma matriz que vai ser igual a outra matriz. Então, o zero que está ali apontado é o zero matriz. É a matriz nula, não é? Então, nesse caso, se diz que o conjunto de matrizes ela é um conjunto linearmente dependente. Quando o conjunto não for linearmente dependente, diremos que é linearmente independente. Ora, se não houver, quando é que ele seria linearmente independente? Quando não houver combinação linear não trivial, dando zero. Então, quando o conjunto é linearmente independente, apenas a combinação linear trivial é igual à matriz nula. Apenas esse. Lembrar que o conjunto que só tem o zero, ele é linearmente dependente, por quê? Vamos construir uma combinação linear formada agora só por um elemento, porque o conjunto de matrizes tem um elemento só, por um número real. Ora, existe algum número real diferente de zero que multiplicado por zero dá zero? Tem, não é? Qualquer número real ser diferente de zero, multiplicado pela matriz nula, dá matriz nula. E, portanto, há uma combinação linear não trivial envolvendo só a matriz nula, dando a matriz nula. Se M é uma matriz não nula, o conjunto formado só por essa matriz, ele é linearmente independente. Por quê? Bom, se eu construo uma combinação linear qualquer igual a zero, como M é diferente de zero, para C vezes M ser zero, é preciso que o C seja zero. Ou seja, apenas a combinação linear trivial de uma única matriz resulta na matriz nula. Então, quando a gente quer verificar se um conjunto de matrizes é ou não linearmente dependente, a gente escreve esta equação, cujas incógnitas são x1, x2, xk. A gente sabe que uma solução possível é a trivial, sempre. Porque se esses números todos forem iguais a zero, 0 vezes M1 dá 0, 0 vezes M2 dá 0, 0 vezes MK dá 0, quando eu somo, dá a matriz nula. Então, a solução trivial sempre é a solução dessa equação. A ideia é verificar se existem soluções não triviais. Quando a única solução for a trivial, o conjunto de matrizes é linearmente independente. Se esta equação possui solução não trivial, então o conjunto de matrizes é linearmente dependente. Vamos ver alguns exemplos. Todo conjunto de matrizes de mesmo tamanho que contém a matriz nula é linearmente dependente, porque, veja bem,
Eu até perguntei na outra turma, qual seria uma combinação linear não trivial envolvendo três matrizes e a matriz nula, por exemplo, que resulta na matriz nula. Exatamente como Samuel nos disse, 0, 0, 0, e um número qualquer aqui, diferente de 0, por quê? 0 vezes a primeira matriz dá 0, 0 vezes a segunda dá 0, 0 vezes a terceira dá 0, uma vez, e uma vez fica zero, né? Serve, porque seria uma combinação linear não trivial, né? A gente poderia até usar um outro... Opa, esse zerinho aqui não serve, né? Engraçado. Eu queria usar... Vamos usar negrito aqui para dizer que é zero matriz aqui, é zero matriz aqui. Posso multiplicar por 1 ou qualquer outro número real, né? Por 2. 2 vezes 0 dá 0. Então, esta combinação linear resulta na matriz nula. E ela não é trivial, porque tem pelo menos um coeficiente não nulo. Né? E, portanto, esse conjunto de matrizes que contém o zero, aguarde uma hora, mais. Ele está querendo desligar o meu computador agora para renovar aqui. Caramba. Se a gente aperta o botão errado, ele reinicia. Aí fica uma hora para reiniciar o sistema. Então, qualquer conjunto que contém o zero, a matriz nula, será linearmente dependente, pessoal. Vamos ver se esse conjunto aqui é linearmente dependente ou não. Então, como nós já havíamos dito, a gente constrói uma combinação linear com as três matrizes, que está aqui embaixo, iguala a matriz nula. Ora, e chama de x, y e z os coeficientes. E eu vou querer determinar esses coeficientes, se existe ou não solução. Bom, quando é que uma matriz do lado esquerdo é igual à matriz do lado direito? Quando as entradas que ocupam as mesmas posições forem iguais, né? Ou seja, aqui na primeira entrada, na entrada da primeira linha, primeira coluna, é menos x mais 0y menos 3z igual a zero, que é essa primeira equação. A segunda linha aqui, x mais 2y mais 7z igual a zero, que é essa segunda equação. E, continuando, obtemos esse sistema algébrico linear de quatro equações com três incógnitas. E os lados direito são todos eles iguais a zero. Posso colocar esse sistema na forma matricial, que está aqui, cuja solução é essa. Podemos ir lá para o nosso rascunho para resolver esta equação. Para resolver essa equação, a gente tem que tem que pegar a matriz dos coeficientes e acrescentar a matriz das constantes. E a matriz das constantes aqui é toda zero. Os pivôs dessa matriz são menos 1 e 2. O software não deixa os pivôs unitários na definição deles, do software. Ele prefere deixar números inteiros do que, de repente, deixar número fracionário. Mas aqui, olha, se eu multiplicar essa linha por menos 1, que é uma operação elementar, portanto permitida, fica mais 1 aqui e mais 3 aqui.
Aqui, olha, se eu multiplicar essa linha por meio, também fico com pivô unitário e apenas entradas inteiras. Ok. Que ótimo. E agora, ó, vamos destacar o seguinte. Olha a última coluna, que é a coluna correspondente ao lado direito aqui, né? E olha a coluna na matriz escalonada. Continua nula. Por quê? Claro. Quais são as operações elementares? Uma delas, multiplicar uma linha por um número. Se eu multiplicar qualquer linha por um número, vai mudar o zero aqui? Não, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Se eu trocar duas linhas de posição, vai mudar o valor da última coluna? Vai trocar zero por zero. A outra, última operação elementar, se eu adicionar a uma linha um múltiplo de outra, vai mudar esse valor? Por exemplo, 0 mais 3 vezes 0 vai dar 0. Então, olha, quando o lado direito for todo igual a zero, na forma escalonada vai continuar zero também. Conclusão. Quando o lado direito for igual a zero, nem preciso me preocupar com a última coluna. E esta matriz completa corresponde ao sistema x mais 3z igual a zero e y mais 2z igual a zero. E aí, para resolver esse sistema, a gente tem que explicitar. Bom, aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do y, aqui é a coluna do z. X é a variável que vai, ou incógnita por enquanto, que vai multiplicar o pivô na primeira linha, e o y é o que multiplica o pivô na segunda linha, e o z não multiplica pivô, portanto, é a incógnita independente. E o que a gente precisa fazer é passar, explicitar do lado esquerdo as incógnitas dependentes. Passei o z para o segundo membro. Agora sim, nós agora vemos que o x e o y são variáveis e variam de acordo com a variável independente z, ou variável livre, pode assumir qualquer valor real. Portanto, a solução do nosso sistema é formado pelas matrizes da forma x, y, z, onde o x é menos 3z, o y é menos 2z, e o z pode variar à vontade, é a variável livre. Portanto, esta equação tem solução e tem infinitas soluções, né? Dados por essa expressão menos 3z, menos 2z e z, que é o que está escrito aqui. A gente pode obter soluções particulares atribuindo o valor a z. Tomando z igual a 1, obtemos x igual a menos 3, y igual a menos 2. E, portanto, vamos voltar à equação original, nós estamos resolvendo essa equação. Determinamos que existem soluções não triviais. E uma delas é menos 3, menos 2 e 1. Portanto, nós temos uma combinação linear não trivial. Aqui nós não colocamos o 1, não é? Porque uma vez a matriz é a própria matriz. Encontramos uma combinação linear não trivial dando a matriz nula. Portanto, essas três matrizes que chamamos de A, de B e de C formam um conjunto linearmente dependente. Então, menos 3 vezes A, menos 2 vezes o B mais o C é igual a zero. E observe que essa equação nos permite, por exemplo, escrever o C como combinação linear de A e B, passando essas duas matrizes para o lado direito, que passam para o lado direito com sinal positivo. Então, C é uma combinação linear
3 vezes a matriz A mais 2 vezes a matriz B. Nesta equação, também podemos explicitar o A, passando o 3A para lá, menos 3A para o lado direito, fica mais 3A. E dividindo tudo por 3. Fica que o A é 1/3 de C, menos 2/3 de B, e, portanto, o A é uma combinação linear de B e C. Também aqui podemos explicitar o B. Passa o 2B menos 2B para o lado direito, fica 2B e divide por 2. E obtemos que o B é metade de C, menos 3/2 de A. E olha que coisa interessante, sempre que um conjunto for linearmente dependente, podemos explicitar uma das matrizes em função das outras. Digamos que houvesse mais uma matriz aqui, mais 0D, em que o coeficiente fosse 0. Aí, podemos explicitar o A em função das outras, porque o coeficiente de A é diferente de 0. Podemos explicitar o B em função das outras, e podemos explicitar o C em função das outras matrizes. Mas não podemos explicitar o D em função das outras matrizes. Não podemos, porque não daria para dividir por 0. Mas o que é importante é que quando um conjunto de matrizes for linearmente dependente, não sempre é possível explicitar pelo menos uma delas, aquela multiplicada por um coeficiente não nulo, em função das demais, que é o teor desse teorema. Um conjunto de matrizes é linearmente dependente. 6, vou até abreviar, LD, né? 6 somente C, uma matriz desse conjunto for combinação linear das demais. E a prova é bastante simples. Se o conjunto for linearmente dependente, é porque existem números reais, nem todos iguais a 0, para os quais essa combinação linear é 0. Essa é a definição de ser linearmente dependente. Existe uma combinação linear não trivial, resultando na matriz nula. Um dos coeficientes tem que ser 0. Digamos que tem que ser diferente de 0. Digamos que seja o C1. Então, nós podemos passar todas as demais para o lado direito e dividir pelo número C1, ficando com isso. Né? Então, M1 é uma combinação linear das outras matrizes. Então, se o conjunto é linearmente dependente, pelo menos uma das matrizes é combinação linear das outras. Ah, mas e se o C1 for 0? Bom, pelo menos um dos coeficientes é diferente de 0, e aí podemos explicitar aquela matriz multiplicado pelo coeficiente não nulo em função das outras. Agora, vamos supor que M1 é combinação linear das outras matrizes. Se for, existem números reais, que aí eu não sei se são iguais a 0 ou não, tais que M1 é uma combinação linear das outras. Mas, se o M1 é igual a esta combinação linear, passando todas essas matrizes para o lado esquerdo, vem com sinal negativo para cá, e vou tirar esse 1 daqui. Esta combinação linear resulta na matriz nula. Eu não sei se esses y são todos iguais a 0 ou não, mas existe pelo menos um coeficiente que é diferente de 0, que é o coeficiente que multiplica o M1, que é 1. Uma vez o M1, e o resto eu não sei se é nulo ou não, mas pelo menos o primeiro coeficiente é diferente de 0, pois é igual a 1. E isso prova a dependência linear do conjunto. Então, se de uma matriz é combinação linear da outra, o conjunto de matrizes é linearmente dependente.
Então, continuando, mais um exemplo, essas três matrizes aqui, linearmente dependente, porque quando a gente constrói a equação, xa mais yb mais ec igual a zero, a gente percebe que possui solução não trivial. E uma delas está aqui, 3 menos 2 e menos 1. E como é que a gente resolve? Já vimos, né? Isso aqui é uma equação matricial, e sempre é possível aqui explicitar uma das matrizes em função das outras. Podemos, por exemplo, explicitar o C em função do A e do B, passando o C para o lado direito. Então, isso é uma coisa que é muito interessante a gente observar. Sempre que um conjunto de matrizes for linearmente dependente, é possível explicitar um deles em função dos outros. E vice-versa. Sempre que uma matriz for combinação linear de outras, é porque o conjunto formado por todas elas é linearmente dependente. Porque daqui eu posso passar para o lado esquerdo e ver que esse coeficiente vale 1, né? Se uma matriz é combinação linear das outras, o conjunto das três é linearmente dependente. Se o conjunto das três é linearmente dependente, uma é combinação linear das outras. E isso vale se o conjunto for de 4, 5, 6 matrizes. O exemplo foi com 3 matrizes. Vamos nos lembrar que, ao resolver problemas de dependência linear, o lado direito era zero, né? E a gente caía em sistemas de equações onde o lado direito, todo ele é igual a zero. Bom, é um caso particular do que já estudamos, né? Mas existem algumas propriedades que seria interessante a gente destacar. E, portanto, nós vamos estudar equações onde o lado direito são iguais a zero, que aí nós chamamos de equação homogênea, na incógnita x. E essa incógnita x, se a matriz A tem m linhas e n colunas, então a matriz zero tem que ter m linhas também como A. E o x tem que ter tantas linhas quantas forem as colunas de A, que são n. Então, x tem tamanho n por 1. Tá? E vamos observar que esta equação sempre tem a solução x igual a zero. Porque se substituirmos o x por zero aqui, a vezes zero fica igual a zero, né? E esta é a chamada solução trivial. Sempre. Então, equações homogêneas sempre têm solução. E uma delas é essa. Pode ser que seja a única. Pode ser a única. Mas podem existir soluções não triviais. Vamos ver, então, um exemplo. Vamos pegar a equação AX igual a zero, onde há essa matriz, X é matriz das incógnitas, que como A tem 5 colunas, X tem que ter 5 linhas, para que eu possa multiplicar A por X. O X vai multiplicar as entradas da primeira coluna, o Y da segunda, Z da terceira e o W da quarta coluna. Então, aqui é a coluna do X, aqui é a coluna do Y, aqui é a coluna do Z e aqui é a coluna do W.
E a matriz completa é aquela formada pela matriz A, unida com essa matriz aqui. Escalonando, chegamos a essa matriz. Vamos lá para o nosso rascunho. Bem, vamos pedir para o programa calcular a forma escalonada dessa matriz. Está aqui. Vamos multiplicar essa linha por menos 1. Para chegarmos a um pivô unitário, temos esse pivô aqui, temos esse pivô na primeira linha, temos 2 pivôs. Essa é a coluna do X, essa é a coluna do Y, do Z e do W. O X e o Z vão multiplicar pivôs. E o Y e o W não multiplicam pivôs e, portanto, são as variáveis independentes. O X e o Z são dependentes. Essa matriz corresponde à equação, ao sistema de equações 1 menos 2, Y mais Z mais 2W igual a 0. E uma coisa que eu gostaria de destacar, não é? Como o sistema é homogêneo, o lado direito é todo igual a 0, e quando a gente escalona, toda a última coluna correspondente ao lado direito vai continuar igual a 0. A segunda equação é Z mais 3W igual a 0. E a última equação é 0x mais 0y mais 0z mais 0w igual a 0, que é uma equação degenerada. Mas, como o lado direito é igual a 0, ela não impõe nenhuma restrição ao x, y, z e w. Qualquer valor que atribuímos ao x, y, z e w, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Portanto, a preocupação está em resolver as duas primeiras equações. A gente primeiro explicita o x na primeira equação e o y na segunda. Então, o x fica igual a 2y menos z menos 2w. O z fica igual a menos 3w. E agora a gente precisa usar a substituição reversa, que consiste em partir da última equação e retornar às primeiras, eliminando do lado direito as variáveis dependentes. Aqui aparece o z, ó. Então, eu uso esta equação para eliminar esse z daqui. O z vale menos 3w. E isso resulta, bom, isso dá para fazer 2y, 3w menos 2w, w. 2y mais w. E menos 3w. O y e o w são variáveis livres. X e o z são variáveis dependentes. Z menos 3w e o y e o x 2y mais w. Né? Portanto, a solução geral da equação linear, a x igual a 0, que é a equação homogênea, é o conjunto de todas as matrizes, que eu escrevi como matriz linha transposta. Transpondo a matriz linha, a gente obtém a matriz coluna, onde o y e o w são variáveis livres, o x vale 2y mais w e o z vale menos 3w, são as variáveis dependentes. Na forma matricial, então, uma solução x, y, z e w é tal que o x é 2y mais w, o y é independente, w também, só que o z é menos 3w e o w é a variável independente, continua w. Ora, o y multiplica na primeira linha o 2, na segunda 1, na terceira 0,
na quarta 0. Então, olha, a gente pode escrever como sendo y que multiplica 2100, mais o w, que na primeira linha multiplica 1, na segunda 0, na terceira menos 3, na quarta 1. Então, é w que multiplica essa matriz. Ou seja, a solução do meu sistema homogêneo apresenta infinitas possibilidades, porque nós temos variáveis livres, que podem assumir qualquer valor real. Dado qualquer valor real para y e w, a gente obtém uma solução. E sempre, como a gente destaca isso com frequência, que quando a equação é homogênea, uma solução é trivial. Veja, se atribuirmos ao y e ao w valores 0, 0 para y, 0 para w, essa combinação linear fica igual a 0. Então, uma solução é trivial. Mas, escolhendo valores distintos para y e w, nós teremos soluções não triviais. Só que agora eu queria destacar uma coisa antes de prosseguir, que é o seguinte: embora haja uma infinidade de soluções, todas elas são combinações lineares da matriz x1 e x2, que são essas matrizes que estão aqui. Há uma infinidade de solução? Sim, mas todas são combinações lineares dessas duas. Olha que interessante, não é? Eventualmente, se acharmos essas duas, é o suficiente para achar a infinidade de soluções. Numa equação homogênea x igual a 0, a última matriz, a última coluna da matriz completa é nula, como a gente viu nos exemplos. E ela assim continuará no escalonamento. A matriz dos coeficientes vai ficar sempre igual a 0. Se a equação original é homogênea, a equação escalonada continua homogênea. E desta forma, eu nem preciso me preocupar com a coluna do lado direito, que é 0. Basta trabalhar com a matriz dos coeficientes. Agora, se o número de colunas de A for maior que o número de linhas não nulas, de sua forma escalonada, a x igual a 0 possuirá incógnitas livres e, portanto, terá solução não trivial. Vamos analisar essa condição aqui, no nosso rascunho. Então, se o número de colunas de A for maior que o número de linhas, então, por exemplo, aqui é uma matriz A, com 5 colunas, né? E vamos supor que quando eu escalono, eu chego a essa matriz aqui. Bom, escalonei a matriz A, cheguei a essa matriz que aqui está. Então, quando o número de colunas de A for maior que o número de linhas não nulas, o número de linhas não nulas é 3. O número de linhas não nulas é igual ao número de pivôs. Eu tenho 3 pivôs e 3 linhas. Claro, pivô é o primeiro elemento não nulo da matriz diferente de 0. Então, o número de pivôs é igual ao número de linhas não nulas na matriz escalonada, não é? E o número de pivôs, aqui, digamos, esta coluna é a coluna do x, do y, do z, do v e do w, digamos assim. O x vai multiplicar esta coluna, o y esta, o z esta, o v esta, o w esta. Igual a 0, né? Bom, então a gente vê que teremos z e w como variáveis livres. Porque nós temos apenas 3 linhas diferentes de 0, mais 5 incógnitas, que é o número de colunas. O número de colunas de A fornece o número de incógnitas. Então, se eu tenho 5 colunas, eu tenho 5 incógnitas. Se eu tenho 3 linhas não nulas, tenho 3 pivôs. E, portanto, 3 variáveis dependentes.
e duas independentes. Então, quando o número de colunas de A for maior que o número de linhas não nula, na forma escalonada, que é essa aqui, então a x igual a zero possuirá incógnita livre, portanto, terá solução não trivial, porque as soluções ficam em função das variáveis livres, né? Se o número de colunas de A for igual ao número de linhas não nulas da forma escalonada, então a x igual a zero terá apenas a solução trivial. Vamos fazer um exemplo. Matriz, forma aleatória. Se o número de colunas é igual ao número de linhas não nulas. Vamos pôr 5 linhas e 3 colunas. Ixi, eu devia ter escolhido. Vamos simplificar a nossa matriz. A matriz está muito grande. E tem que ser, bom, se a gente está na forma escalonada, essa matriz tem 3 colunas e 5 linhas. Se eu tenho um pivô unitário aqui, e embaixo dele tem que ser só zero. Aqui vamos pôr um pivô aqui, né? E abaixo do pivô tem que ser tudo zero. Então, vamos supor que eu tenho um sistema AX igual a zero, onde a matriz A, já escalonada, tem esse formato assim. O número de linhas, 3, é igual ao número de colunas. O número de linhas não nula é igual ao número de colunas. Ora, aqui é uma equação matricial que tem 3 incógnitas, que a gente pode chamar de x, y, z. Então, o x multiplica esse pivô, porque o x multiplica a primeira linha, o y multiplica este pivô e o z multiplica esse pivô. Nenhuma variável é livre, ou melhor, nenhuma incógnita é livre. Esta matriz aqui corresponde ao seguinte sistema. X mais 8y menos z igual a zero, y mais 7z igual a zero e z igual a zero. Ora, quando a gente faz a substituição reversa, se o z é zero, eu tenho que substituir o valor dele aqui em cima. Ou se quiserem, primeiro vamos explicitar o x, y e o z. Pronto, explicitamos o x na primeira equação, o y na segunda e o z na terceira. Agora usamos a substituição reversa. Se o z é zero, substituindo aqui em cima, o y fica zero. Mas se o z e o y forem zero, substituindo aqui em cima, o x fica zero. Ou seja, a única solução é a trivial e o problema, então, tem uma única solução. Se x0 for solução não trivial, nós vimos que a equação homogênea tem solução não trivial. Então, para qualquer número real c, c vezes x0 também terá solução. De fato, olha, como a vezes x0 é zero, uma vez que x0 é uma solução da equação homogênea, quando eu substituo x por x0, a vezes x0 dá zero. Então, a vezes x0 dá zero. Segue o seguinte, quando eu multiplico a por cx0, o c, por ser um escalar, pode ser colocado em evidência aqui fora, vezes ax0, mas ax0 vale zero,
e C vezes 0 vale 0. Então, provamos que A multiplicado por CX0 dá 0, ou seja, CX0 é solução dessa equação. Outra coisa interessante, então, é bom observar aqui que provamos com isso o seguinte: se a equação homogênea tiver uma solução não trivial, terá infinitas, porque qualquer múltiplo dela será a solução. Mas se a equação homogênea tiver k soluções, qualquer combinação linear dessas k soluções da equação homogênea também será a solução da equação homogênea, e a prova é simples. Se cada uma dessas matrizes aqui for solução dessa equação, significa que o A multiplicado por qualquer matriz XJ é 0. Portanto, quando eu multiplico a matriz A por esta combinação linear, podemos usar a distributividade, não é? Poderíamos até colocar uma etapa adicional, usar a distributividade. Usada a distributividade, podemos agora usar o fato de que o C1 que está aqui eu posso tirar fora, aqui, e aí eu posso tirar o parênteses, posso colocar o CK fora desse produto, tirar o parênteses, e como AX1 vale 0, AXK vale 0, esta combinação linear dá o 0. Então, essa é a prova de que se nós temos K soluções da equação homogênea, qualquer combinação linear dessas K soluções será a solução.